Nossos seminários têm abençoado irmãos de diversos lugares do Brasil e do mundo. Você está fazendo esse seminário, onde você está, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar o seu ser. Deus quer que você seja uma das colunas da igreja. Você que está em Pindamonhangaba, você que está em Minas, você que está em Brasília, que está em Osasco, que está em qualquer lugar e está nos acompanhando, você vai ser diferente, porque a sua vida de oração vai mudar. Cursos presenciais e online têm ajudado as pessoas a vencer os diversos problemas diários, na família, na vida financeira, na vida espiritual ou em qualquer área da vida humana. Para minha vida, foi uma bênção muito grande. Eu aprendi muito naquele seminário. Foi um divisor de águas na minha vida essa aula, porque eu pude então escutar a voz de Deus e ser obediente. Tem sido um balão de oxigênio espiritual para nossas vidas, nossas almas. Temos sido abençoados, renovados. Tá maravilhosa a aula. Fui renovada no poder do Espírito Santo. Entre em contato com nossas mídias para ser informado sobre quando e qual curso você quer fazer conosco. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Lendo a palavra, presta bem atenção, você preste atenção que evangelho, ele não é associado à tristeza. Evangelho não é associado à angústia. O Evangelho não é associado à ansiedade. Evangelho, o nome já diz, boas novas. É uma boa notícia, e boa notícia provoca alegria. Má notícia, tristeza. Sim ou não? Mas pessoalmente eu venho meditando e venho estudando e meditando na palavra sempre. E nós vamos observando que muitas das vezes a pessoa aceitou a Jesus como Salvador, Ela ouviu a mensagem de perdão, de justificação, mas ela é muito voltada à tristeza. Entende? Ela é muito voltada. E
E o que acontece? Você sabe que a nossa igreja sempre foi uma igreja que reagiu à tradição, né? Reagiu ao legalismo. Nós somos a primeira Assembleia de Deus que se posicionou no Brasil. Assembleia de Deus de Gramacho. Essa Assembleia de Deus de Gramacho. Mas esse espírito de reação, baseado na palavra, ele contempla as demais diversas áreas. Por exemplo, temos reagido àquilo que a Bíblia chama de outro evangelho. Outro evangelho. Significa que as pessoas não desenvolvem a sua vida cristã baseadas na pessoa de Jesus de maneira central. Jesus, se fala sobre Jesus, é como se ele estivesse num quadro da parede, se fala sobre Jesus religiosamente falando, mas não se fala em Jesus de um relacionamento, um Jesus de uma intimidade, um Jesus que está em nós através do Espírito Santo, um Jesus que muitas das vezes parece estar lá só no templo, e muitas das vezes não está no templo porque as pessoas se reúnem e ele não é a razão central daquela reunião. É como o Natal, é como o período de Natal. O que é o Natal? O Natal virou Natal de Papai Noel, Natal de comida, não é pecado comer, de beber também não é pecado, mas completa ausência do aniversariante. Onde é que já se viu você comemorar um aniversário sem a presença do aniversariante, sem honra ao aniversariante, sem presente ao aniversariante? Então nós temos visto e temos combatido o chamado Natal sem Jesus. Aliás, já está se aproximando o novo Natal. A gente espera que essa mensagem, em setembro ainda, esteja te protegendo para que você proteja a sua agenda com Jesus no Natal. Não é isso? No dia 25, aquele culto de adoração, e aquele culto onde se tem a pregação, onde se recorda uma das doutrinas. Essa é uma época onde as pessoas não querem prestar atenção na sã doutrina. A gente chama a Sônia para cantar o sã doutrina aí. Mas a doutrina chama-se doutrina da encarnação, quando o Verbo se faz carne e habitou entre nós. Imagine, quem é o Verbo? É Deus, o Filho, que toma sobre si a natureza humana, sem pecado, e vem a este planeta. Grande parte da família evangélica não medita nesse processo da redenção. Aí tudo bem, tem lá um bezerrinho de ouro, né? Tem lá às vezes uma cantata, tem lá um negócio. Então, a coisa em cima da cantata, a coisa em cima de alguma coisa, não canalizando para Jesus. Vocês entenderam ou não? Vocês estão entendendo ou não? A nossa manifestação de espiritualidade, ela pode ser travestida, né? Travestida de religiosidade e ser uma mera hipocrisia. Como Jesus mesmo disse, né? Na época dele, dos religiosos da época, ele dizia: bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é muito interessante, voltando aqui, quando você volta e começa a pensar no Evangelho, à luz de Marcos 16, 15 em diante, Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E disse, palavras daqueles lábios santos: só quem crer e for batizado é que é salvo. Quem não crê já está condenado. Então é muito interessante isso, quando ele diz: vai pregar o Evangelho. Aí diz que os sinais seguirão os que crerem, vão acontecer os milagres, vão falar novas línguas, não é?
E isso tem acontecido, por isso que hoje nós estamos aqui, porque eles obedeceram e ao longo dos séculos outros seguiram, anunciaram o Evangelho. Amém? E é muito interessante que o Evangelho, o centro do... Se nós quisermos sintetizar as boas novas, as boas notícias, são boas novas e boas notícias em torno de uma pessoa, de um homem. E esse homem é Jesus de Nazaré. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias a Deus. Então o envio, aquele que enviou, os enviados, aqueles que foram enviados. E nós também fazemos parte, como igreja, no século XXI, de igreja missionária. Nós temos uma mensagem para provocar a verdadeira alegria, já que fica muito claro pela Bíblia que o homem, sem Deus, ele não conhece a verdadeira alegria. A Bíblia diz que a alegria dos ímpios é uma alegria momentânea, baseado em circunstâncias favoráveis, quer dizer, é favorável do ponto de vista profissional, é favorável do ponto de vista de um campeonato, do ponto de vista de atletas, do político, quando se elege, aquele momento de alegria, é favorável do ponto de vista muito humano. Só que está provado que essa alegria não é a verdadeira alegria. E os crentes de hoje precisam redescobrir a fonte de alegria e a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. E isso é no dia que você conhece a pessoa mais feliz, mais alegre que esteve neste planeta. E essa pessoa é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa pessoa é a luz do mundo, é o caminho, é a verdade, é a vida, é o médico dos médicos, é o nosso advogado, é Jesus Cristo. Glória a Deus. É por isso que o Senhor Jesus, tratando disso, ele dizia, de que vale, presta atenção, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Por isso, nessa noite, eu quero introduzir, tá? Eu desejo introduzir esse tema da alegria. E onde nós vamos abrir, olha, eu estou aqui com a pequena enciclopédia bíblica, estou aqui com versículos colocados aqui pela nossa assessoria aqui. Tem versículo, é uma fartura. Gente, é uma fartura. Não tem livro que faça mais bem ao coração do homem do que a palavra de Deus. Não tem livro que faça mais bem, gente, porque aqui mostra, aqui apresenta. E é muito interessante que toda tristeza ou toda decepção, tudo aquilo que torna o homem sem ter a verdadeira alegria, começou lá no Gênesis, no pecado. Por favor, leiam o capítulo 3 de Gênesis e analise ali um dia trágico, porque Deus colocou o homem no Éden para o homem ter alegria, ter paz, mas ela desapareceu. E por que desapareceu? Quando foi quebrada a comunhão com Deus. Vocês vejam que a pessoa pode ser um grande empresário, pode ser um homem de sucesso, pode ser capa de revista, pode ser um modelo, pode ser um cientista, pode ter o título que quiser, pode ser venerado pelas pessoas da terra, mas ele nunca será feliz, ele nunca terá a verdadeira alegria, porque essa verdadeira alegria é no dia que você se apropria pela fé do que Deus ofereceu em uma cruz.
Porque aquilo que aconteceu lá no Éden foi a pior tragédia da humanidade. Todos os problemas com os quais nos defrontamos, todas as crises, sejam na família, seja no casamento, seja numa comunidade, seja no âmbito municipal, estadual, federal, internacional, o problema central qual é? Em francês é o péché, é o pecado. O homem errou o alvo, saiu de onde não deveria ter saído, quebrou a lei de Deus. E nós vamos encontrar um Adão e Eva, né? Os nossos, segundo a carne, os pais, porque eles saíram da comunhão com Deus. Mas graças a Deus, que Deus fez logo uma promessa, uma profecia, dizendo que mandaria alguém para consertar aquela situação. E o estrago que Satanás fez injetando o veneno do pecado em Adão, através daquele golpe sujo, através daquela serpente que era o diabo ali incorporado, e pregam a mentira, e eles acreditam na mentira, duvidam de Deus, pagaram para ver. E o mundo de hoje, nós percebemos as mentiras, nós percebemos a situação que está acontecendo no Brasil, a situação que está acontecendo no mundo, onde as pessoas, né, onde existem milhares de pessoas que se inclinam a dar crédito a mentiras, seja do ponto de vista religioso, espiritual, do ponto de vista político, a mentira prolifera. Mas graças a Deus, que este livro continua circulando no planeta Terra. O único livro que circula na Terra com a chancela de Deus, assim diz o Senhor. Por isso nós temos as boas novas, nós temos a boa notícia, e a boa notícia é que o diabo não vai prevalecer, porque o descendente da mulher veio, nasceu da Virgem Maria, expulsou demônios, pregou, curou os enfermos, e depois disse: eu vou para Jerusalém, porque eu vim para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele morreu, e ele foi sepultado, depois ele ressuscitou, e depois ele disse: vão e pregue a boa nova. Meu amado irmão, a CNN não tem boa nova, a Globo não tem boa nova, a ONU não tem boa nova, mas eu quero dizer que a igreja tem uma boa notícia. Quando o anjo Gabriel apareceu, não foi? Quando o anjo Gabriel apareceu aos pastores em Belém para anunciar o nascimento do Salvador, qual foi a mensagem? Eu trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Meu irmão, nós estamos pressionados, são tantas as más notícias, são ou não são? Mas olhe acima dessas más notícias, olhe que você nasceu de novo, e que você, quando creu, o Espírito Santo veio morar em você, e o seu nome foi escrito no livro da vida, e você já foi transportado para as regiões celestiais, e está sentado onde Jesus está. Então a palavra vencedor, vencedor, se aplica a você, independentemente de más notícias, porque o que vai prevalecer são as boas notícias. Ele veio aqui, morreu em seu lugar e no meu lugar. Olhe para quem está ao teu lado. Ele veio aqui e venceu o diabo, então eu venci também. Ele venceu o pecado, nós vencemos também. Ele venceu a morte, nós temos a promessa da ressurreição. Veja como o irmão Rubens falou muito bem aqui, né? O sepultamento foi depositado na terra o quê? A semente da ressurreição. É isso aí, gente. Por que tristeza? Por que pessimismo? Por que angústia? Não!
Maior é aquele que está dentro de você do que o que está neste mundo. Vamos prosseguir olhando para Jesus. E eu digo mais a vocês, independentemente do que possa acontecer com o Brasil, independentemente do que possa acontecer com os Estados Unidos da América, independente do que possa acontecer com Israel, nós não tememos. Nós não tememos, porque somos povo que Deus preparou um lugar, uma pátria. Os santos do passado atravessaram. Imagine o que significaria viver na época de perseguição do Império Romano. Hein? Quando a gente vê aí o Supremo Tribunal Federal, aquela composição jogando fora da Constituição. Quando vemos tantas mazelas, mas eu quero te provocar, volta no passado e imagine aquela época quando foi dito, diga que César é Senhor. Se você disser que Jesus é o Senhor, será jogado aos leões. E não tinha que recorrer. Essa palavra vem para que não temamos nada. Eu quero mandar um aviso para Satanás. Você conhece a igreja. Demônios, você conhece a igreja. Demônios de todas as épocas. Vocês viram o que aconteceu. Você sabe que a igreja atravessou os séculos e a era. E onde estão os Césares? Onde está Nero? Onde está Calígula? No inferno. Mas aqueles santos foram para o céu. Aqueles santos estão na presença de Deus. Pode aplaudir, igreja, pode dar glória a Jesus, pode falar em outras línguas. Sim, vamos orar para Deus guardar o Brasil. Sim, nós vamos orar para Deus salvar o Brasil. Mas não tememos os comunistas. Não tememos. Ao recorrer à história na Rússia, à história na China, vemos que não puderam parar o Espírito Santo, não puderam parar a igreja, nunca vão parar a igreja, qualquer que seja o sistema, porque não pararam antes, porque o Senhor estava lá, e não vão parar hoje, porque o Senhor continua conosco. Quando nós nos damos conta que estamos reunidos na presença dEle, existe plenitude de alegria, esperança, gratidão e a possibilidade de milagres, prodígios e maravilhas e sinais. Porque, afinal de contas, nós estamos diante daquele que criou os céus, a terra e o mar, daquele que se assenta sobre a redondeza da terra, daquele que está no trono, que tem o comando. E apesar da sua grandeza, a sua majestade, mas Ele é profundamente acessível e seu amor é indiscutível. Ele ama você. Ele me ama. Ele nos ama. Não nos ama pelo que nós somos, mas pelo que Ele é. Ele é amor. Não nos ama pelo que nós temos, mas pelo que Ele tem. E a prova do seu grande amor é que Ele enviou o seu único Filho para tomar o nosso lugar naquela cruz. Deus ama você. E ainda que você fosse a única pessoa no mundo, Ele ainda amaria você. Eu não sei como é que foi o seu dia, as notícias que você recebeu, mas uma coisa é certa: Ele continua no trono. Ele continua com domínio. E Ele ama você. Quando nós olhamos para cada etapa da nossa existência, né? Nós só estamos aqui porque Ele tem segurado a nossa mão. Temos atravessado as areias movediças das provações, dos testes, mas Ele nunca nos deixou para trás. A maior ameaça a todos os homens vem de dentro dele mesmo, que é o pecado. Precisamos diariamente
olhar para dentro de nós e vermos que ali está Ele. Que quando você nasceu de novo, e nasceu pelo poder dele, que é o Espírito Santo, Ele disse: é aqui que eu vou morar. Você vai ficar agora com testemunhos, aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarrega de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Como muitos sabem, eu fui internada com suspeita de Covid-19. Fiquei 4 dias no CTI. Antes disso, eu já tinha ido para o hospital, fui muito bem atendida, mas eles não me medicaram porque não tinham um resultado consistente, né? Então me mandaram para casa e eu continuei mal. Eu piorei bastante, a falta de ar aumentou muito. E eu tive que ir para o hospital novamente. Eu fui para o Hospital da Mulher, por estar gestante, então o atendimento lá para mim seria melhor. Foram medindo a minha saturação e viram que realmente a minha saturação estava muito baixa. E uma enfermeira falou para mim: olha, você vai para o CTI, você está muito mal. Quando eu cheguei lá, eu cheguei bem assustada. Eu nunca tinha estado no CTI antes. E vi a cara das meninas que estavam lá, cara de muito sofrimento, né, de assustadas também. E eu só lembrava da palavra, graças a Deus, né, que o nosso reverendo sempre diz, né, onde nós estamos, o Espírito Santo está. E ali naquele quarto, naquele CTI, só o Espírito Santo estava ali comigo. Eu não podia ter o meu marido ali, eu não podia ter minha mãe, eu não podia ter a minha filha. Eu estava ali sozinha, eu e o Espírito Santo. Então, assim, passei por bastante sofrimento. Eu não conseguia comer, né? Eu não conseguia dormir. Esses 4 dias foram dias, assim, de terror, apesar de ter sido muito bem tratada lá. Então, assim, eu falei com Deus: Senhor, eu não quero mais ficar aqui. Senhor, me tira daqui. E eu chorava e orava e falava com Deus, falava: Senhor, me tira daqui. Eu não vou sair num saco. A minha filha não vai sair num saco. Nós vamos sair daqui vivas para a glória do Senhor. E vamos dar o nosso testemunho. Então eu chamei a doutora, perguntei a ela se eu corria algum risco se eu saísse e continuasse o tratamento em casa. Ela disse que não, porque meus exames estavam bons, a minha saturação estava boa. E eu podia, sim, continuar o tratamento em casa. E ela me liberou, graças a Deus. Eu pude voltar para casa com a ajuda do meu marido, né, dos irmãos que ajudaram a gente. E graças a Deus, aqui em casa, ele cuidou de mim, porque eu não aguentava nem levantar as mãos. Então, assim, graças a Deus, né? E muito obrigada a todos que oraram, a todos que mandaram mensagem, que ligaram, né, que vieram até aqui com todo cuidado na porta, né, para nos abençoar de alguma forma. Muito obrigada, que o Senhor os recompense. E eu quero louvar muito a Deus, porque hoje eu estou bem, a minha filha está no meu ventre aqui, está muito bem, graças a Deus, né, e nós voltamos, segundo a palavra declarada pela fé. Eu não ia sair num saco, nem a minha filha. E nós estamos aqui, para a glória de Deus, dando esse testemunho. Eu estou bem, estou me recuperando bem, graças a Deus, né? Ainda não consigo dançar para Jesus, mas meu corpo louva, a minha voz louva e meus braços também, para a glória de Deus.
que vai subir. Perto está o arrebatamento. Estamos prontos a dar nossas vidas pra defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade. Ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve. Lava-me e purifica-me. Sopra toda a poeira. Allah me santifica. Somos a igreja que vai subir. Perto está o arrebatamento. Estamos prontos a dar nossas vidas pra defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade. Ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve. Lava-me e purifica-me. Sopra toda a poeira. Fala, me santifica. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade. Ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve. Lava-me e purifica-me. Sopra toda a poeira. Fala, me santifica. Me purifica, sopra, me santifica. Lava, 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 Olá,
Você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração e eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho. Manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos. A família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial, o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que um milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no AD Gramacho TV. Que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fique na paz e até a próxima. Shalom.